There we go. Good evening, everybody. Hello, Amanda, Gleice, Tayane, Juan, Cláudia, Emanuela, Roberta, José Roberto, Henrique, Yasmin, Vitor, Tiago, Laiane, Gabriel, Flávia e Júlia. All right, everybody. Very good to have you all here. This is June the 26th. We are all enthusiastic because the strike is over. Soon we will be meeting at UFRPE, even though we keep having this class online, but I bet that some of you must be missing o FRPE. O campus está lá esperando por vocês, daqui a pouquinho vocês vão estar de volta, viu, gente? Que bom tê-los de volta. Yeah. Let me just make a very quick comment here about the strike and the new calendar, okay? All right, so we don't know exactly how it's going to be, but what we all know at this point is that there will be a meeting on Tuesday, July the 2nd, if I'm not mistaken. Let me just check here. Yeah, exactly. So it's July the 2nd, there will be a meeting, and the guys will approve a new calendar, a new schedule for the remaining days of the semester, ok? Então, no próximo dia 2, terça-feira, vai ter uma reunião na universidade e vai ser oficializado uma nova programação para a conclusão do semestre, tá? But I bet that many professors, teachers like me, will start teaching on Tuesday, okay? I myself will have a class on Tuesday, okay? Unless they do something very crazy, which is unlikely at this point. We are going to be having new classes again, resuming classes probably on Tuesday, all right? But anyway, try and keep in touch with your colleagues, with your professors, your teachers, before you come to class, ok? Então é isso, gente. Na próxima semana deve voltar às aulas presenciais. Tentem entrar em contato com seus professores para não vir, às vezes, para a Rural à toa. Mas eu acho que a partir da terça-feira mesmo já vai ter aula normal no campus, tá? All right, so this is good news. What else is good news? Well, we are past half of the class, right? We are on our last stride in this course, okay? We are gonna probably have 4 more weeks of classes before we finish the semester. And so by the end of July, you guys will have concluded all the list of exercises, and I will have taught all the topics that we have scheduled for this semester, right? I don't know exactly what's going to happen to the other classes, but very likely we're going to have classes throughout July and August, okay? Most likely, the semester will only be over by the end of August, but we're going to have to wait and see. Então, pessoal, pelo que tudo indica, a gente deve ter o semestre se alongando até o final de agosto, tá? Mas a gente vai ter que acompanhar com calma os anúncios que vão ser feitos a partir da semana que vem. All right. What else? What's the role? I'm sorry. What is the schedule for tonight? Well, first, I would like to take a look at the 4th list of exercises with you. And if you have any questions, please raise your hand, interrupt me. Next, we are going to take a look at the topic that we just started last week. It was about prejudice and discrimination. One more time, I have to tell you this, guys. It has never been more important to discuss those issues in college, ok? Cada vez mais é importante que a gente discuta essas questões dentro da universidade, em diferentes disciplinas, tá? Preconceito e discriminação é uma coisa que ainda permanece presente entre nós, afetando, impactando a vida de muita gente.
E a gente tem que entender esse fenômeno profundamente, não apenas pelos seus impactos econômicos e sociais, mas também aqui na nossa aula, vamos tentar entender quais são os aspectos cognitivos que estão envolvidos, tá? All right, so there are cognitive aspects that we need to take a look to understand profoundly what exactly creates prejudice and discrimination. All right, how does that sound? O plano tá bom? Podemos fazer assim? Começamos dando uma olhada na lista de exercícios, depois a gente fala um pouquinho mais sobre a discussão de preconceito e discriminação. Okay, any questions before I start? We have a full class tonight. We have 20 people here with me. I'm very happy when the class is full. I don't like to teach for, just 5 or 10 guys and girls. I prefer to have dozens of people around. All right, so let's take a look at the 4th list of exercises. I'm going to share my screen here with you. You're going to immediately realize that most of you got good grades, okay? So this is the grade distribution. We have what? We have 6 people getting straight A, 10 correct answers. We have 10 people getting 9 as the final grade, 6 people getting 8, and only 2 people scored 6 or below here, okay? So most of you got good grades in this one. All right, so let's take a look at each of those questions, and please remember, if you don't understand something, do raise your hand, and I'm gonna stop and try and explain better, okay? So the first one goes like this. Each of the following statements constitutes a reason to believe that a sustainable business model is a better business model, except... Então, todas as afirmativas abaixo dizem que nos levam a acreditar que o modelo de negócio sustentável é um melhor modelo de negócio, exceto, então tem uma que é falsa. All right, so let's take a look at the first one. It goes like this. The search for lower costs is compatible with lower environmental impacts. This is true, guys, As you recycle some of the material that you have inside the factory, you can spend less and still get a better result. Então, quando você recicla materiais dentro da sua própria unidade de produção, você pode reduzir custos ao mesmo tempo que você diminui impacto ambiental. So, yeah, this is a true statement. You shouldn't have picked that one, okay? The second sentence goes like this. Sustainable goods or services differentiate themselves from regular ones, and consumers respond to that. Então, os bens e serviços sustentáveis acabam se diferenciando dos regulares e os consumidores respondem a isso. Well, this is also true, even though it's not true all the time, okay? Unfortunately, there is such a thing called price salience. Let me write this down here to you in the chat box. Please pay attention to this expression, okay? It's price salience. That means that sometimes people only pay attention to prices. A saliência do preço, o destaque do preço. Algumas vezes as pessoas não querem saber se um produto é mais sustentável que o outro, se um produto é ecologicamente correto, protege contra desmatamento. Algumas vezes as pessoas só olham para o preço e não ligam para nada mais, tá? Mas não é todas as vezes, e cada vez mais os consumidores estão sensíveis a propostas de sustentabilidade. Okay. Now, then, the third one goes like this.
Sustainable business are less risky and therefore access capital with lower interest rates. Então está dizendo assim, ó, empresas sustentáveis são menos arriscadas e, portanto, acessam capital, ou seja, financiamento, com taxas de juros mais baixas. This is true. Yes. If you have a sustainable project and you go into a bank, you are more likely to get lower interest rates for your funding, ok? Se você entrar num banco e o projeto que você estiver carregando for um projeto verde, sustentável, há uma chance maior de você conseguir taxas de juros mais baixas. Por quê? Porque um negócio sustentável está menos sujeito a um tipo específico de risco, que é o risco regulatório. Regulatory risks, they can compromise most of a company's results. If the company is not paying attention to the trends, societal trends, well, they can get old, they can get anachronic, they can get, outdated technologically and environmentally. So, yeah, this is risky. Therefore, people are more likely to finance sustainable business. And then if the first three statements are correct, the last one must be the wrong. Let's take a look at it. And it goes like this. Sustainable businesses make efforts to touch people's heart, leaving aside the search for profits. Empresas sustentáveis se empenham em tocar o coração das pessoas, deixando de lado a busca pelo lucro. Oh, come on, guys. That's not what we are talking about, Business are supposed to be profitable. Yeah, we expect them to be profitable. We don't leave home, start working if there's no chance of getting paid. So yeah, sustainable business must also search for profits. That's not the point. The real point is that not all profits are made the same. Então, a questão não é a busca pelo lucro. Mesmo ambientes ou empresas sustentáveis procuram lucro. A questão é que nem todos os lucros são feitos da mesma forma, são feitos da mesma natureza. Então, a gente quer lucros sem a destruição do ambiente, a destruição do nosso planeta. All right. So far, so good. Can I move on? If you have a question, please raise your hand or open up your mic and let me know, okay? So this is a true-false statement. Conservatism, present bias, and confirmation bias are examples of cognitive biases that can help us understanding people's skepticism about sustainability. Então, vamos lá. Conservismo ou conservacionismo. Conservacionismo fica com outro significado. Conservadorismo, talvez, mas também tem perigo de ser confundido com outra coisa. Então, vamos chamar de conservismo. Viés do tempo presente e viés de confirmação são exemplos de viés cognitivos que nos ajudam a entender o pessimismo das pessoas em relação à sustentabilidade. É verdade. Então, vamos lá, gente, só para entender cada um, tá? Esse conservismo aí, que a gente está chamando de conservatism in English. What is that? Well, we don't like change. We want things to stay the same. It's similar to what we also call status quo bias. We don't like changes. Changes are uncomfortable, okay? Yeah, it has something to do with resistance to sustainability, right? Reluctance to sustainability. The second one, present bias, viés do presente. Se a gente se importa mais com o que está acontecendo agora e que se lasque o futuro, isso daí é um obstáculo para a sustentabilidade também. Yes, it happens. Many people do not realize that they are misapprehending what's going on, right? And the last one, viés de confirmação. Viés de confirmação, quando a gente procura na realidade só os elementos que confirmem nossa opinião prévia. Então, tem muita gente que acha que sustentabilidade é besteira porque olha para uma realidade de forma parcial.
de forma passional, e aí não enxerga os elementos que são abundantes sobre a necessidade de uma grande transformação social. All right, I'm gonna keep going. If you don't stop me, okay, let's take a look at this. Loss aversion can explain both why some people are eager to prevent global warming and also why some other people tend to deny its existence. A aversão à perda permite nos explicar tanto porque algumas pessoas estão ansiosas por impedir o aquecimento global, claro, não querem perder a qualidade de vida, os rios, a biodiversidade, então explica, como também porque outras pessoas tendem a negar sua existência. Sim, tem muita gente que tem negócios baseados no carbono e tem pavor de verem esses negócios perderem valor, se tornarem proibidos, se tornarem, enfim, pouco rentáveis, enfim, prejudicados de alguma forma na sua riqueza, no seu valor. Então, loss aversion, it is a tendency, a cognitive tendency that will explain behavior of some people and also some other people. The people who are eager to prevent global warming, they behave according to loss aversion too. And people who deny its existence also sometimes they are relying in loss aversion. Então, a aversão à perda, gente, pode estar na base dos dois comportamentos, dependendo da perspectiva que a pessoa está. All right. Suppose that a person works for years in a company that pollutes and destroys key environmental assets of his or her own community. Which of the following aspects does not help explaining such situation? Então, uma pessoa trabalha durante anos em uma empresa que polui e destrói os principais ativos ambientais da sua própria comunidade. Qual dos seguintes aspectos não ajuda a explicar tal situação? The first one, narrow framing. Well, narrow framing is like you can't see the big picture. Yes, this one does help explaining the problem, okay? The second one, the truth is that most people are selfish and couldn't care less about sustainability. Aqui está falando, a verdade é que as pessoas estão nem aí mesmo para o meio ambiente. Isso não é verdade. Não é o que está acontecendo. Não é esse o problema. Às vezes a gente escuta as pessoas assim, indignadas, falando umas das outras, achando que o problema todo é que o ser humano não presta. Well, we have some bad apples here and there, but it's not like the whole bunch, okay? So this is not this is not one thing that will help us explaining the situation. Então essa aqui que a gente tinha que escolher, tá? Let's just check the next one. Situational aspects like time pressure and fierce competition inhibits critical thinking. Então, as pessoas podem estar sujeitas a aspectos situacionais, como pressão de tempo e uma competição com outros produtores em outros lugares, que pode fazer com que elas deixem de lado o seu lado crítico e falem assim, não, a gente precisa lutar pela sobrevivência, que nós vamos perder nosso emprego. Dane-se se está destruindo a nossa região. This can happen. And the last one, strong contexts tend to promote us versus them thinking. Então, contextos fortes tendem a promover nós contra eles. Então, eu conheço muitas pessoas, principalmente mais de uma outra geração, de uma idade mais avançada, que durante muito tempo tratou os índios quase como se fossem animais. Não conseguia considerar aquilo uma pessoa com direitos. Enfim, achava que eles eram pessoas subcidadãos, pessoas de menor importância. E colocava todo mundo que defendia os índios como sendo gente louca, gente idealista, gente utópica.
Quando você coloca as pessoas em grupos, você tende a se autorizar a desrespeitá-las, a considerar que o interesse delas é menor, é menos importante. Então, essa ideia de nós contra eles, muitas vezes advém de contextos fortes. Eu conheço outras pessoas também que não podem falar o que eu estou falando com vocês dentro de casa, sob risco de começar uma briga com o pai ou com a mãe. Yeah. So this can be a strong context, you know, a context that prevents people from speaking freely or to thinking critically, okay? Yeah, this can happen. All right, let's move on. Question 5, true or false statement. Poorly designed or outdated standard operating procedures may have huge impacts on a company's ecological footprint. Então, está dizendo assim, ó, procedimentos operais padronizados, chamados POPs, tipo um manual de como fazer as coisas dentro da empresa. Os POPs mal desenhados ou desatualizados podem ter impactos enormes sobre a pegada ecológica de uma empresa. Yes, that's true. We do have to revise them. We have to redesign the way we work if we want to reduce businesses' footprints, okay? Pegada ecológica dos negócios. Question 6. Many global players engaged with the 21st century environmental agenda, like NGOs and multilateral agencies, never behave like garbage can organizations. Ah, come on, guys. Muitos atores globais envolvidos com a agenda ambiental do século XXI, como ONGs e agências multilaterais, nunca se comportam como organizações lata de lixo. Okay, now, number 1 rule when you're preparing for Enem. Regra número 1 de quando você está preparando para o Enem ou para o vestibular. Se uma frase tiver a palavra nunca ou sempre, tem uma grande chance dela estar errada. And this is the case, right? What we have, actually, is that quite often ONGs or NGOs and multilateral agencies, they do behave like garbage can organizations. É muito comum, tá, gente? É muito comum que elas trabalhem como garbage can organizations. O que são mesmo organizações lata de lixo? São organizações que não prestam, que nada funciona ali? Não. São organizações que às vezes são imprevisíveis. Por quê? Porque a presença das pessoas é irregular, ora elas estão lá, ora elas não estão, ora elas estão engajadas, ora não estão. A preferência das pessoas muda com o passar do tempo. Uma hora eu penso assim, outra hora eu penso assado. E a maneira de fazer as coisas também muda com o passar do tempo. Então, tem muita desavença, muita disputa, muita dificuldade de convencimento. Well, those three things are quite often present in those sorts of organizations, ok? Tá, então aqui é falso. Questão 7. In his TED Talk, The Business Logic of Sustainability, Ray Anderson argues that business and industries are the major culprits in causing the decline of the biosphere. Na sua palestra, A Lógica Negocial da Sustentabilidade, Ray Anderson argumenta que as empresas e a indústria são as maiores responsáveis pela causa do declínio global da biosfera. That is true, but there's one more thing that Ray Anderson says, and I want to emphasize here. He also says that businesses are the most pervasive and the most powerful actors that can help cleaning this up. Então, eles falam assim, os negócios não são apenas os principais responsáveis, como eles são os agentes, os atores com maior poder de mudar essa situação. A ideia dele, ele fala assim, a gente não precisa destruir os negócios para salvar o planeta. A gente tem que colocar os negócios para salvarem o planeta. All right. Good. Question 8.
In his TED Talk, The Business Logic of Sustainability, Ray argues that businesses are the only organization powerful and pervasive enough to lead humankind out of complex issues like global decline of the biosphere. É a frase que eu falei anteriormente, né? Então é verdade, ele também fala, olha, a nossa esperança, se o culpado é em grande parte o empresário, a empresa, por outro lado, a solução também vai vir dali. As empresas as organizações são poderosas o suficientes e que estão espalhadas o suficiente, pervasive enough, to help us cleaning this up. Questions? All right, so let's move to question number 9. Which lesson from the ones below one cannot learn from Ray Anderson's talk? Qual das lições abaixo não se pode tirar? Qual das lições abaixo não se pode tirar da palestra de Ray Anderson? Vai procurar a besteira, a falsa, tá? First one. In the past, negative environmental impacts tended to grow proportionally with population, prosperity, and technology. No passado, os impactos ambientais cresciam na medida que crescia a população, na medida que crescia a prosperidade e na medida que avançava a tecnologia. Então, isso é verdade, gente. Olha só, a tecnologia que a gente desenvolvia no século XX, ela era cada vez mais destruidora do meio ambiente. Então, essas três coisas aumentavam e os impactos ambientais eram cada vez mais severos, tá? So, essa não é uma lição falsa que não se pode tirar dali. Essa é uma lição que o Ray Anderson fala. A segunda. In the past, negative environmental impacts tended to grow... Wait, this is the first one. Yeah, second one. Technology can now be redirected to reduce environmental impacts of population and prosperity. A tecnologia agora pode ser redirecionada para reduzir os impactos do crescimento da população e do crescimento da prosperidade. Exatamente. Então, é passar a letrazinha T para o denominador, de modo que crescer tecnologia significa reduzir impacto. This is true, and this is a lesson that we can take from Ray Anderson's talk. Now, the third one looks like it's going to be the wrong affirmative, so let's take a look. No business or businessman alone should try and lead sustainable business transformations. Então, nenhum negócio ou um homem de negócio só deveria tentar e liderar as transformações de negócios. That's not what he said. He said, well, someone must lead. Why not us? Então, o que o Ray Anderson falou foi assim, alguém, alguma hora, vai ter que liderar esse processo de mudança. Por que não a gente? Vamos tentar, vamos ser os primeiros, vamos fundo. Yes, so they did, and they created this fantastic sustainable business, right? Just for making sure, let's take a look at the last one. Moving from models of labor productivity to the ones of resource productivity is a strategic challenge. Então, vamos lá. Mudar de modelos baseados na produtividade do trabalho em direção a modelos baseados na produtividade do recurso é uma mudança estratégica. All right. So this is a correct statement, and it is something that we can take from Ray Anderson's talk. But let me make sure that everyone understands what this is about, okay? Vamos ter certeza de todo mundo que entende o que a gente está falando aqui. No passado, uma empresa ganhava mais dinheiro na medida que ela esmagava o empregado. Retirava dele tudo que ele pudesse dar, até uma hora que ele ficasse uma pessoa sequelada e a empresa jogasse aquela criatura fora e buscasse outra no mercado. Unfortunately, this was true a long time ago, and in some places of the world, it still goes on, okay? But very, very few places. But yes, it was a terrible thing from the past.
Now, what we are moving to is like resource productivity. Let me explain this, okay? I'm not saying that we should extinguish all resources in order to make a profit. It's the opposite. What we're saying is that if you use a resource, or some sort of resources, you have to recycle it so you can use it for longer or as many times as possible so that you don't need to go for new resources to use them, ok? Então, se você tem água, se você tem madeira, se você tem tecido, usou para fazer um sofá, aquele sofá acabou, você tem que reciclar. Tem que pegar aquele resto de tecido e usar para fazer, sei lá, saco de farinha. Usar a madeira para fazer, sei lá, um brinquedo de criança. So we have to reuse resources. That's what we're saying that's what we mean when we say resource productivity, okay? It's not like smashing out all resources from the environment. It's quite the opposite. It's like before we throw stuff away, we have to reuse it intensively so we don't need to go searching for more resources. And therefore, we can conserve, we can let them stay longer, and we don't extinguish resources so fast. All right. Questions? All right, then. The last one is a true, false statement. Ray Anderson, as predicted by a journalist at Fortune magazine, ended up in jail. Está dizendo que o Ray Anderson, como previu um jornalista da revista Fortune, acabou na cadeia. Falso. A história toda foi que ele falou assim: um dia, no futuro, uma pessoa que fizer aquilo que eu fiz nos meus primeiros 20 anos de vida como empresário, uma pessoa que no futuro fizer aquilo que eu fiz lá no passado, uma pessoa como essa vai acabar na cadeia. So, yeah, that's what he said. And that was a very strong statement and became like, the highlight of this Fortune magazine. People want to sell magazines, right? So they create this opportunity. They saw this opportunity. Wow, that's a strong statement. Let me get this and put right on the top so people will buy the magazine. Yeah, so it worked. But his point was not saying that he would end up in jail. That was not what he was saying. He was saying, if in the future people do what we did in the past, those guys will end up in jail. Okay? All right, then. So we finished this. Now let's go back to prejudice and discrimination. Or let's go back to our discussion about prejudice and discrimination, which in my opinion is a very, very important discussion. And we must bring this topic up in college, ok? Não dá para a gente ficar discutindo essas questões só lá nos jornais e tal. A gente tem que trazer para a universidade, tem que analisar, tem que trazer a luz da ciência para entender tudo isso que está acontecendo. All right, so let me share here this thing, my class notes. All right. Okay, so let me go back a little bit and explain what we have seen before. So we started this part of the class saying that apparently there are two Adam Smiths, right? There is this Adam Smith from The Wealth of Nations, the father of liberalism, the father of economics, and then he's mostly worried about efficiency. But then there is this other book written by the same Adam Smith, which is
named The Theory of Moral Sentiments. And what we see here, it's like é tratado sobre a empatia. O cara vai falar sobre como que as pessoas são capazes de sentir a dor um dos outros. So it looks like Adam Smith, as this incredible thinker of his time, he was already concerned about the psychological nature of people's behaviors, right? So it was not only about money and profits and greed. He said, well, it turns out that the human being is more complex than that. We have to understand the psychology. All right, so then we introduced the discussion about prejudice and discrimination, talking about cases in India, right? One of the largest population in the world. And we talked a little bit about one case in which some sort of public policy worked. There was this intervention and it worked quite well. And we also discussed a case of a failure. In the first case, they were trying to empower women and giving women the leadership positions in tribes. In the second case, they were trying to raise the living standards of people from former known as untouchable castes. Então, eles tentaram elevar um pouco o padrão de vida de pessoas anteriormente chamadas de intocáveis, dentro de um sistema de castas que, embora tivesse sido formalmente suspenso, mas ele continua presente no comportamento das pessoas. All right, so some cases things work, some cases they don't. What's going on here? Now, I would like to stop showing this for just a second and tell you about this book that I discovered, and I'm eager to buy it. Let me just show you just a second here. This is the kind of book that I have to buy this book. Let me see if I can show you here. Yes, this one. Check out the title of this book. It's going to show up there in just a second. Oh, wait. All right. Can you see it? What works, what doesn't, and when. Case Studies in Applied Behavior Science. Então, olha só. O que funciona, o que não funciona e quando. Estudos de caso de aplicações de ciências comportamentais. All right, so here it goes. Behavior economics is a powerful tool, but it has to be applied in very, very careful ways. We don't know exactly what's going to work beforehand. Quando a gente vai começar com uma política pública baseada em economia comportamental, a gente não consegue prever se ela vai funcionar ou se ela não vai funcionar. Então, a gente tem que ter o cuidado de começar em projetos pilotos, testar, aferir com muita precisão, muito cuidado se os resultados foram mesmo gerados pela sua intervenção, antes de você expandir aquela política e gastar muito dinheiro público. All right, so this is a book that I will read and I will share with you guys later, or probably with some other students too, in later sessions of this class, okay? But if you are interested in behavior economics like I am, you may have a look at this book. O que funciona, o que não funciona e quando as coisas funcionam e quando não funcionam. O que pode estar envolvido numa política baseada em economia comportamental mais eficaz. All right. So let me stop this here and go back there. And you guys will have a hint of what this book may have.
in just a second. Okay, so we are back here. Let me, okay, all right. So what is going on here? Take a look at this picture, guys. Please look very carefully to the screen right now. We have two images, right? In the first one, what you see there, that some people are looking at the window and all they can see is rain coming down. But there is this other guy who has like the bigger picture. He can look and he can see what's going on. He realizes that the rain or the water coming down is not from rain. It's just like water from the streets, right? Uma das pessoas consegue observar a outra, as outras, e entender que aquelas outras pessoas estão equivocadas, que elas não conseguem ver tudo, elas estão olhando ali por uma janela fechadinha. But look at the second image here. Even the person who understands what's going on takes his umbrella. So what's going on here? All right, the explanation for this picture goes like this. Humans are deeply social animals. A gente costuma dizer que os seres humanos são animais sociais. Mas não. Os seres humanos não são animais sociais. Eles são animais profundamente sociais. As nossas crenças, os nossos desejos e os nossos comportamentos são afetados por preferências sociais. Nossos relacionamentos e os contextos sociais nos quais a gente vive e toma decisões. So, it is almost impossible for you here, a Brazilian girl or a Brazilian guy, it is almost impossible that you will want to dress like someone in India. É praticamente impossível que uma pessoa que convive no Brasil, nasceu no Brasil, pensa como eu e você, vai querer se vestir como alguém que se veste na Índia. Mas por que não? Por que eu não posso simplesmente olhar uma pessoa e falar, olha que diferente aquele traje indiano, umas roupas compridonas assim, acho que eu vou usar daquela. No, it is hard for us to get away of the context that we are. So take a look at this sentence here. We are group-minded individuals. Nós somos indivíduos com mentalidades de grupo. A nossa mentalidade não é só nossa. We see the world from a social as well as an individual perspective. Quando a gente olha para o mundo, é como se a gente tivesse dois olhos distintos. Um tenta ver de forma individual, original, e o outro nos força a enxergar pela perspectiva social em que a gente está. Então é difícil a gente se livrar de uma opinião que seja comum, prevalecente no nosso grupo. More than that, we understand what is in the minds of others and often act as if our brains were networked with the brains of other people. Então, olha só, a gente entende o que está dentro da mente das outras pessoas e, com muita frequência, a gente age como se os nossos cérebros estivessem interligados com os cérebros de outras pessoas. Think about how strong those statements are, right? Pessoal, uma das forças mais poderosas do comportamento humano é a conformidade. It's very, very, very hard to think originally,
to think out of the box, to think in a creative way. We are inclined to think just like everybody else. Criatividade é um desafio porque nós temos essa tendência a pensar igualzinho. E pensar igualzinho não dá para propor coisa nova toda hora. Now you may look at this and say, oh, Luis, here comes you again, talking about deficiencies of the human brain. And I will say, no, I'm not talking about deficiencies of the human brain. I'm talking about how the brain works and the why, the reason our brains work the way they do. Por que é tão difícil a gente pensar diferente? Porque o nosso cérebro foi desenvolvido para sermos membros de tribos. Foi assim por 300 mil anos na savana africana. Se uma tribo tivesse cada um pensando de um jeito, essa tribo morria. Para não morrer, ela precisava ter essa coesão, esse alinhamento, essa conformidade muito forte entre elas. All right, so we call this thing, this concept, this profound concept, human sociality, socialidade humana, the tendency among humans to associate and behave as members of a group. It affects decision-making and behavior and has important consequences for our development. Então, olha só que frase, mais uma frase maravilhosa, tá, gente? Essa tendência que nós temos de nos associar e de nos comportar como membros de um grupo afeta a nossa tomada de decisão, nosso comportamento e tem importantes consequências para o desenvolvimento econômico, social de uma sociedade. I'm gonna go there, okay? I'm gonna get to this point in just 1 minute. The point here is that we have to understand also the good news about it. A gente costuma ler toda essa discussão falando assim, eita, olha aí, o ser humano é sujeito a essa camisa de força da conformidade e tal. But let's look from the other side and say, you know what? We are also not purely selfish and wealth-maximizing actors. A gente não é também, por outro lado, essa figura completamente egoísta que só pensa em si individualmente e que só quer saber da maximização da sua própria riqueza, igual os modelos econômicos tradicionais assumem. So if, on one hand, we lose creativity, we lose critical thinking, we lose some of our originality, on the other hand, we are not so selfish. We are not so much devoted to our only happiness. So we have the two sides here. Okay, rather than that, it is true that we tend to value reciprocity and fairness. Todas as pessoas, em qualquer lugar do mundo, em alguma medida, sabem o valor da reciprocidade, de dar a quem lhe deu, de ser justo. A gente tem a inclinação de cooperar, principalmente com outras pessoas que são cooperativas, e a gente gosta, naturalmente, de aderir a certas regras comportamentais do grupo, mesmo que elas não beneficiem a nós individualmente. So, let me give you an example, okay? Everybody knows that we are not supposed to have loud stereos, music in our home after 10 o'clock in the night, right? Todo mundo sabe que no Brasil a gente não pode ter som alto, não pode ter música alta depois das 10 da noite, em dia de semana. All right. Sometimes we are having a party in our place, and we do follow those rules, right?
Mesmo quando a regra é na nossa casa, a gente fala assim, pessoal, passou de 10 horas, eu tenho que reduzir aqui o som, porque não é justo, né? Se eu cobro dos outros que fazem isso, como é que eu não vou fazer? Então, mesmo quando a gente entende que aquilo ali pode estar prejudicando a gente individualmente, a gente sabe que é uma regra que é boa. Você não quer quebrar essa regra e depois ver o seu vizinho quebrando toda hora a regra. All right. Now, the point that I wanted to get is this one here, guys. Take a look at this sentence. This is like one of the most important lessons of this semester. Só olha aqui, ó. Se eu pudesse destacar para vocês, gente, essa é uma das frases mais importantes do semestre. Se você entender essa frase aqui, você entendeu um dos principais objetivos deste curso. Então, vamos ler com muito cuidado essa frase. Primeiro eu vou ler em inglês, depois eu vou traduzir para português, tá? All right, so take a look. A key consequence of sociality for the development of nations is that groups and even entire societies can get stuck in collective patterns of behaviors, such as corruption, segregation, and civil war, that arguably serves the interests of almost no one. Olha essa frase em português, tá? A consequência chave da socialidade para o desenvolvimento das nações é que determinados grupos e talvez até sociedades inteiras podem ficar travadas, estagnadas em padrões coletivos de comportamento, como corrupção, segregação e guerra civil, que, na verdade, serve ao interesse de quase ninguém daquela sociedade. Now, look at this sentence here for a moment and think about Israel and Palestine. How many decades have those peoples killed themselves? Há quantas décadas que árabes, muçulmanos e israelenses, judeus, estão se matando? Há quantas décadas? Gente, você fala assim, não é possível que eu já vou nascer numa família, vou ser ensinado o ódio e vou viver no ódio, no medo ou no ódio de um outro grupo. Aquilo se reproduz de geração em geração. A sociedade está travada no ódio. É um padrão de comportamento quase impossível de alguém vencer, de alguém quebrar. Nasceu de um dos lados, você escuta tantas histórias, acompanha tão proximamente o sofrimento do seu povo contra o do outro, que você fica imerso, preso por aquele padrão de comportamento. Same thing, you can talk about Latin America, right? Think about this country here. In Brazil, we have like a very, very small percentage of people with like half of the wealth. O Brasil é um dos países mais desiguais do planeta, gente. É muito desigual. Não é do tipo assim, eu tenho um carro, ele tem uma moto. Não. A gente tem uma quantidade minúscula de pessoas que detêm uma quantidade absurda das riquezas. E a gente vive nesse padrão há 500 anos. Há 500 anos que um pedacinho desse tamanho da sociedade tem quase tudo. Uma grande parte da sociedade tem quase nada. We get stuck, and this is a consequence of sociality. É uma consequência dessa forma de pensar coletiva, forma de pensar em grupo. Se você faz parte de um grupo, você age dentro daquele grupo, você reproduz o comportamento daqueles grupos há décadas, há centenas de anos. All right, so this is a very, very strong message here, and I have to tell you, it's kind of pessimistic, right? É uma
lição um pouco dura, um pouco pessimista. Você olha e fala, pô, então, será que nunca vai mudar? Wait. If we are as deeply social as I was mentioned, check this out. On the other hand, even temporary interventions can have large and lasting positive effects on a community. Então, por outro lado, mesmo intervenções temporárias podem ter efeitos duradouros e grandes numa comunidade por muitos anos, por décadas. Quer ver um exemplo? Tell me the name of one politician in Brazil that would dare to interrupt Bolsa Família. Me diga, se tem um político no Brasil capaz, corajoso o suficiente para falar que vai acabar com Bolsa Família. No one can do that. So it became like a very, very sacred rule. No one will ever kill Bolsa Família. It became like this, untouchable rule. No one can mess with that. So you see, it became all of a sudden, for many times people proposed things like Bolsa Família, but you didn't have a consensus in our politicians, in our class, political classes. So it took a long time before we implemented that. We created that. And as we did, it became like forever, So you see, the good thing about sociality is also because we may create new rules and everyone will have to obey them. Now, two important messages, one pessimistic and one optimistic. Now, let's take a look at one that is more practical, okay? More practical, we have to remember this. Policymakers, as pessoas que propõem políticas públicas, they often underestimate preferences there are other regarding. Os criadores de políticas públicas frequentemente subestimam essa nossa preferência em pensar nos outros. Peraí, Luiz, agora você está dizendo que as pessoas todas pensam umas nas outras? Não estou dizendo que pensam todas umas nas outras, não. O que eu estou dizendo é assim, por que na hora de fazer uma campanha contra a dengue, em vez de você mostrar a pessoa matando mosquitos, você não mostra uma pessoa ensinando o seu vizinho a matar o mosquito? Ajudando um vizinho idoso com uma calha, com um lugar que está guardando. Porque eu consigo pensar em dois vizinhos, um mais velho e um mais novo, e uma pessoa vendo aquela propaganda e falando assim, eita, será que dona fulana não está precisando de uma ajuda também? É verdade. So we don't remember that. When we create new policies, we try to give people punishment or prizes. And we forget that people care about each other. They do. As long as we promote that and we somehow incentivize or, give more visibility to that, people will follow those, all right? Okay, now, I know I'm almost done here. Let me just tell you a few examples of this, okay? So this is like case studies. Some of them are more optimistic than others. So the first one is about this field experiment in Zambia. Zambia is a poor country in Africa. And there was this perception that people were getting sick with sexually transmitted disease and they needed to use more protection, ok? Precisava se promover o uso de sexo seguro, né, de proteção na hora de praticar sexo nessa sociedade. So there was this organization decided to invest some money to help out. And what they did, they decided, let's make some experiments. Let's
choose different parts of the country, and in each of them, we're going to try a different policy. Então, para diferentes lugares do país, eles aplicaram políticas um pouquinho diferentes. Numa, eles falaram assim, olha, tá aqui o preservativo, distribuíram isso para pessoas que trabalhavam em salão de beleza, falaram, está aqui o preservativo, se você vender, a gente te dá uma comissão. Beleza, um acordo comercial. Para outros lugares, eles falaram, está aqui o preservativo, se você vender, a gente dá uma comissão ainda maior. Outros falam, está aqui o preservativo, você vende se você quiser, mas não tem comissão não. All right, so they created different schemes to see how much people would respond to that. But one of the schemes was like this. If you sell more of those preservatives, we are going to give you a social status. A gente vai te dar um status social. A gente vai te dar um prêmio em frente de todo mundo da comunidade. A gente vai fazer um evento aqui e vai te dar um certificado parabenizando. Você vai ser chamada de, sei lá, a pessoa mais influente e tal. And it turns out that the public recognition created more incentive than money. As pessoas que estavam recebendo esse reconhecimento público, elas se empenharam mais em disseminar práticas de sexo seguro que as pessoas que estavam recebendo dinheiro. All right, so this is interesting stuff. Now, the other one is the public goods game. Now, let me tell you about this game. The game is like this. It's like an hypothetical situation. So suppose that I come here. Let me look at some of your names here. Just a second. All right, so I come here and say, Yasmin, let's play a game, okay? All right, here it is, a bill of 100 reais. You can choose if you take the bill or if you're going to split the bill with one of your colleagues, say Amanda. Fala assim, tá aqui, ó, Yasmin, vamos brincar de um jogo, tá? Eu tenho aqui uma nota de 100 reais. Você pode escolher se você pega essa nota de 100 reais, enfia no seu bolso e vai embora, ou se você pega essa nota e divide com a Amanda, que é uma colega sua de sala aqui. So you may look and say, yeah, I like Amanda, yeah, I'm going to split with her, so 50-50. Né? Now think about this. Would your choice change if you knew that Amanda was not told about the game? Quer dizer, se eu ofereço esse jogo para você publicamente, e a Amanda está aqui, está ouvindo a mesma história, você pode ficar meio constrangida de falar assim, eu vou ficar com o dinheiro todo. Mas e se eu não tivesse dito para Amanda, oferecesse essa opção só para você? Talvez você dissesse assim, eita, eu estou mesmo precisando dessa grana, viu, Luiz? Então eu vou ficar com esse 100 mesmo, não vou dividir com ninguém, não. Alright, so this is a public game. And it is like a hypothetical situation, but it helps us understanding how people think about and share things with others, okay? So what they did, they played this game with people who were exposed to violence and not. Então, as pessoas que tinham sido expostas à violência, elas tendiam mais a compartilhar apenas com pessoas próximas. E as pessoas que não tinham sido expostas à violência tinham uma maior capacidade de compartilhar e de pensar, mesmo se a outra pessoa não é uma pessoa próxima, uma pessoa da mesma sala, uma pessoa que mora no seu bairro, mesmo que seja uma pessoa distante. So, the amount of violence you experience may affect how generous your behavior is. Então, os caras começaram a aprender que a partir dessa ideia de socialidade, de pensar no outro, tem alguns aspectos que podem nos levar a entender por que nós agimos do jeito que nós agimos. Por que nossos políticos agem do jeito que agem? Por que uma pessoa que parece ser uma boa pessoa no início da sua carreira política passa 20 anos e você não quer nem olhar na cara daquela pessoa mais?
Right, so we have to understand how behaviors change, what affect generosity, okay? What make those policies more effective or not? So we have a bunch of those examples here. I'm gonna let you guys look at them, but I just couldn't finish this class without saying this, okay? Check out in which games or in which countries you had more opportunistic behavior or more like cooperative behavior, okay? So in countries like Colombia, Vietnam, and even Switzerland, né, na Suíça, você pode ter muito mais comportamento oportunista do que no país como Colômbia. Não é o que a gente pensa que vai acontecer. Em países como o Japão, você pode ter comportamento muito menos altruísta, muito menos cooperativo do que talvez você encontre na Dinamarca ou no Vietnã. All right, so we should drop our prejudice, our preconception about how things are supposed to happen. And we have to start thinking again about what is human behavior, okay? Okay, I'm going to stop here, guys, but I have to tell you this. This video, can prejudice ever be a good thing? It's one of the best videos you're going to watch in this class, tá? Pessoal, esse daqui é um dos vídeos melhores que vocês... E olha o título dessa palestra. Será que o preconceito pode ser uma coisa boa? Yeah, I know. It's very provocative, ok? É muito provocante, muito até um pouco indignante quando você escuta essa frase. Será que o preconceito pode ser uma coisa boa? All right, so this guy is one of the most important psychologists in the world. So he has something to say, okay? He's going to explain to us what exactly happens in our brains when we behave with prejudice, okay? When we discriminate other people. Então, pessoal, para a atividade da sexta-feira, não deixem de assistir. Não, porque vai precisar para a próxima lista de exercícios, tá? Mas esse daqui é muito bom. Eu vou mandar o link lá para vocês. All right? Okay, let me stop here and check with you if you have any questions, comments, suggestions of anything like that. Alguma pergunta, comentário, sugestões ou reclamações? Oi, professor, boa noite. Boa noite, Leiliane, pode falar. Eu entrei um pouquinho atrasada, não sei se o senhor já tinha comentado. Essa próxima lista de exercício, o senhor vai lançar quando? Eu vou lançar amanhã, mas aí vocês vão ter até a outra quinta-feira para entregar. Certo, certo. Mas não se preocupe não, que ela vai ser sobre os assuntos que a gente está vendo aqui agora e que a gente viu até pouco tempo atrás. Certo, ok. Eu sempre coloco um final de semana, né, para todo mundo ter tempo de se organizar, e eu sempre deixo, às vezes, para ter mais uma aula, porque aí, mesmo que a lista seja entregue na quinta-feira, na aula da próxima quarta, se você tiver alguma dúvida, você pode trazer para cá. Certo, ok. Tá certo? Maravilha. Certo. Obrigada. Nada. All right, anyone else? Questions, comments? Okay, everybody, so please follow my advice, okay? Take a look at this video. I'm gonna post the link in our WhatsApp group and also in the SIGA platform, okay? All right, so I'm gonna stop recording here and I'll see you guys next time. Take it easy.